comunidade cristã? Já vim com o terno da primavera, viu? Porque já acabou o inverno. Não fique lá assim, iludidos lá fora, se tiver o tempo assim feio, não. Já sopramos, já foi embora. Amém? Daqui vai ser só calor daqui para frente. Gostei desse aleluia. Por que ela falou esse aleluia tão alto? Adriana, você pode vir aqui à frente? Não é punição, não é prêmio, ok? Só um instantinho, deixa eu falar uma coisa. Essa semana, todos vocês já devem ter recebido um cartão desse. Se você não recebeu, aqui atrás nós temos em ambas as mesas. Se alguém não recebeu, por favor, pegue. Alguém que não recebeu um cartão desse? Ele é individual, vocês não receberam? Você pode pegar, porque aqui dois. Os primeiros são em português. Ó, nós temos português, inglês e espanhol, ok? Há um bom problema, todos os de espanhol já foram. Então nós estamos aqui, em português estamos no finalzinho, né? Temos que fazer mais. Mas ele fala, são 40 dias que nós estamos nos preparando para a ressurreição. E já começamos domingo passado. E esse período na CCP é chamado de desintoxicação espiritual. Período de santificação, de nos esvaziarmos. E como parte disso tivemos 7 dias de jejum. Completamos ontem, de domingo às 6 da tarde, a sábado às 6 da tarde. Muitos participaram. E nós fechamos o 7º dia com 24 horas consecutivas de oração aqui na igreja. Foi tremendo, tremendo. Começamos às 6 horas na sexta, vamos até às 6 horas no sábado. E depois tivemos o culto da quebra do jejum, entrega do jejum com Santa Ceia ontem à noite aqui. Esse lugar estava bem cheio, né? Muito bom. Todos os ministérios representados. É possível que por uma razão ou outra você ficou de fora. Então, por tantas pessoas que falaram da sala de oração, está lá no último, que a sala está intacta, aberta, do jeitinho que está. Você pode ir lá, investir tempo hoje, e aí um pedido enorme para nós mantermos a sala. Aquela sala é impossível, né? Porque ela é uma sala de múltiplos usos, mas estamos pensando seriamente em usar uma outra sala, né? Renata, Jorge e todos os participantes que fizeram aquele lugar tão lindo, né? Que nós vamos transferir para termos sempre um lugar que 24 horas, 7 dias por semana você possa vir e descansar, assim, da frente do Senhor. Foram muitos os testemunhos ontem sobre diferentes ministérios falando sobre o impacto de eu chegar ali e orar. Muitos. Não dá para falar todos. Então, aqui a nossa irmã é a escolhida para dizer qual foi o impacto que você sentiu, que experiência você teve ao participar, ao entrar naquela sala de oração. A paz, queridos. Eu quero deixar um versículo que se encontra lá em Salmo 65. Salmo 65, versículo 4, que diz: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, no teu santo templo. Foram dias maravilhosos, foram dias que eu particularmente experimentei coisas que eu nunca havia experimentado antes. E olha que eu nasci na igreja, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E quando eu falo, muitas vezes, ou em oração, ou em conversas que, independente do que nós estamos passando, o Senhor é bom. E isso tem sido uma verdade na minha vida. Eu louvo a Deus pela bondade infinita dEle, pela maneira como Ele cuida de cada um de nós. É impressionante. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira, meu horário, eu não vi no meu horário, desculpe quem organizou a lista, mas eu quis vir junto com meu esposo, e estava no outro horário. Enfim, quando eu entrei, tirei meu sapato, só tirar o meu sapato, eu já falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu lembrei lá de Moisés, quando tirou a sandália, que foi lá, né? E quando eu abri aquela porta, nós havíamos entrado lá na quinta-feira, o pastor levou a gente para a gente ter uma pequena amostra daquela sala. Já foi um impacto. Amém, Jane? Foi, né? Quem estava aqui viu, foi um impacto. Mas na sexta-feira, quando eu abri aquela porta, quando eu botei o meu pé ali dentro, todas as minhas... se eu tinha alguma força, acabou. Toda a minha força acabou. Acabou. Eu não tinha força de nada. Eu só me joguei no chão. E eu só chorei.
foi algo que eu não experimentava há muito tempo. Sabe? Foi algo que eu falei, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor faz conosco aquilo que o Senhor quer. Basta a gente se render. E não importa, a gente não tem que estar esperando se a gente está forte, ou se a gente não fez nada de errado, não importa nada disso. A única coisa que importa, Ele só quer ouvir da gente assim, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero. Quando você falar isso, eu quero, que o Espírito Santo, ele não vai invadir o nosso coração, ele vai esperar a gente falar. Quem cruza é Satanás. O Espírito Santo quer ouvir assim, eu quero te conhecer, Espírito Santo, eu quero. E foi só isso que eu fiz, com todos os meus erros, meus mazelas, meus pecados, minhas forças todas foram embora. E aí a palavra de Deus fala que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu estava me sentindo tão fraquinha, mas ao mesmo tempo, Ele foi me enchendo. Meia hora foi pouco. Eu nem vi a hora passar, para dizer a verdade. Eu sei que o pastor estava lá, mas quando eu acabei de olhar, acho que o pastor já tinha saído, enfim. Mas foi algo maravilhoso. Eu não estou falando que a gente precisa de um quarto, que a gente... Não é isso. Mas Deus, Ele se move, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção dos seus filhos quando querem buscar no Espírito em verdade. E Ele dá estratégias mesmo. Ele cria situações e coisas que vão edificar a igreja, que vão fortalecer o povo dele. E nós precisamos estar sensíveis, olhos abertos, ouvidos abertos, porque o Espírito fala. E nós temos que pedir ao Senhor para que nos deixe ouvi-lo. Senhor, eu quero ouvir o que o Espírito diz à nossa igreja. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu a pena o testemunho. Então, nós estamos nessas 40 dias, né? Mas antes de nós seguirmos os 40 dias, você ali atrás também tem os aniversários do mês inteirinho de março, que você está orando e mandando, né? Eu notei aqui no dia 24 tem um aniversário de alguém aqui muito especial também. Aliás, tem 2 aniversários nesse dia. Caso você não saiba quem é, você pega um calendário desse. Nós temos também aqui a leitura para o mês inteiro. Para você ouvir a palavra de Deus, você leia a palavra. Você ouvir o Senhor, leia a sua palavra. E tenho também, eu vou deixar aqui com o Juju, você pode ficar responsável disso? Esse é uma baixa assinada, diz assim: pedido a favor da carteira de habilitação para aqueles os indocumentados. Pedimos que nossos representantes estaduais e locais apoiem um projeto de lei que permitiria o acesso à carteira de habilitação a imigrantes indocumentados em New Jersey. Já temos alguns estados fazendo isso. Então, se você está disponível e favorável, você assine, por favor. O Júlio vai estar recolhendo essa assinatura logo depois do culto, em nome de Jesus. Participe conosco nesse projeto. Agora, se você está com a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 27. Marcos 8, a partir do versículo de número 27. E deixe sua Bíblia aberta aí, vamos ler e eu vou fazer alguns comentários sobre esse texto. E esse período, desde domingo, dia 22, nós estamos nesse período chamado Quaresma. Eu sei que para nós, vindos do Brasil, outros países latinos, essa expressão Quaresma não é uma boa expressão. Por quê? Porque Quaresma começa logo na quarta-feira de cinzas. E antes da quarta-feira de cinzas, o que acontece? Que é terrível. Carnaval. E é um negócio assim que insulta, porque você vê assim, você faz de tudo que não presta por 4 ou 5 dias, depois vem na quarta-feira de cinzas, se arrepende, põe assim, Senhor, me perdoe, né? E começa a se preparar para a ressurreição. Então, às vezes, nós evangélicos cometemos um erro. O que a gente faz? Porque o mundo estragou algo que foi intencionado para preparar o povo de Deus para a ressurreição. O que nós fazemos? A gente não celebra nada. Isso não dá certo. E por isso aqui na CCP nós estamos celebrando esses 40 dias, esses 40 dias, né, que são, e chamamos aqui de desintoxicação, no inglês, para todo mundo entender, detox. Tira tudo que não presta para ouvir a voz de Deus. Essa semana, nas 7 dias de jejum e depois 24 horas de oração, não foi que Deus não estivesse falando antes, estava falando agora. É que nós estamos tão distraídos por tanta coisa que não ouvimos a voz de Deus. Então esse é um período de dizer, Senhor, tira tudo, remove os ruídos, remove os obstáculos, remove as distrações.
O impacto da sala de oração é que, de repente, você se desliga de tudo. E agora você está diante do Senhor. E a gente começa a ouvir dele. Ele fala todo o tempo, sempre falando conosco. Nós precisamos. Então, esses dias estamos chamando de detox um período, uma temporada de santificação espiritual. No seu cartão, traga sempre com você todos os domingos. Você já tem as atividades para os 40 dias, os cultos especiais, até a Páscoa, em nome de Jesus. Então, esse é um período de nós refletirmos no sofrimento de Jesus, na sua morte na cruz, sua ressurreição e também nos limparmos, permitir que Deus nos purifique para recebê-lo. Mas o texto de hoje que nós vamos estar lendo está em Marcos, como eu disse, capítulo 8, de 27 até o 9, número 1. Assentados mesmo como estamos, vou estar lendo na nova linguagem de hoje, da tradução em português. Marcos 8, 27, diz assim: Jesus e seus discípulos, perdão, irmãos, eu trouxe as anotações de inglês, só creio que eles devem estar aqui, um momentinho só. Marcos 8, eu consigo traduzir tudo rapidamente, mas não tão rapidamente, né? Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros que é Elias, e outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Deus está falando também. Aleluia! Minha paz. Fiquei sem força, Adriana. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como o ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa da boa nova da graça de Deus, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, a sua vida? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade, se nesse tempo de incredulidade e maldade, e alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, Jesus, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo vocês, e é verdade, estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Essa é a palavra do Senhor. Mantenha aberto, eu vou pegar alguns versos e apenas fazer algumas colocações, já que estamos nos preparando para a ressurreição do Senhor Jesus. Esse evangelho de Marcos é o mais curto, mais direto dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o menor, apenas 16 capítulos. E Marcos vai direto ao assunto. 16 capítulos, os primeiros 8, de 1 a 8, ele está respondendo a uma e única pergunta. E a pergunta é: quem é Jesus? Ele está apresentando para os
leitores, ouvintes, hoje nós podemos ler, e ele está respondendo, endereçando a pergunta quem é Jesus. Tudo que ele escreve ali é com esse propósito de nos dizer quem é Jesus. E eles notaram que Jesus primeiro pergunta, o que o povo aí está dizendo a meu respeito? E depois ele pergunta aos discípulos. Se você ler os versículos, capítulos de 1 a 8, você vai ver que muita gente olhava para Jesus como Jesus, aquele que traz o pão, aquele que traz cura. Então a pessoa estava com fome, ok, Jesus me ajuda. Estava com enfermo, ok, Jesus me ajuda. E depois se afastavam. Usavam apenas a Jesus. Ele estava perguntando. E nós podemos perguntar a nós mesmos, quem é Jesus para mim? Ele é aquele santo curandeiro que eu corro para ele na hora dos apertos e assim que as coisas estão boas, eu me afasto? É uma pergunta. E ele se vira para os discípulos agora, o grupo menor, e ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Quantos discípulos Jesus tinha nessa altura? Quantos? 12, né? E quem era aquele que sempre com a oportunidade dela se aparecia, falava logo? Pedro. Sempre, né? Era o primeiro. E o Pedro então responde corretamente. E ele diz assim, o Senhor é o Messias. Essa é a resposta dele. Jesus fica muito feliz, fala Pedro, e o nome Pedro, né, é também lá no original grego, Pedro, pedra, os dois, o mesmo nome para duas coisas diferentes, o mesmo nome. Pedro e pedra são a mesma coisa. Chamaram de Pedro e chamaram de pedra. Então Jesus fala, olha, que você falou muito bem, Pedro. Mas não foi nem você que chegou a essa conclusão. Foi Deus, Santo Espírito, que revelou isso a você. Agora, parem comigo aqui. Quando Pedro estava respondendo essa pergunta, e daqui a pouco você vai ver que ele vai ter uma reação bem diferente no momento, ele estava se referindo a Jesus como o Messias. Uma outra maneira de traduzir, talvez a sua Bíblia fale, Messias é Cristo. A palavra Cristo quer dizer exatamente isso, Messias. Pastor, quem é o Messias? É o prometido. Prometido para quê? Havia uma promessa para a nação de Israel e para o mundo inteiro, que esse caos que a gente vive, e no caso deles era um caos político também, era um caos de perseguição, sem identidade, sem lugar próprio, totalmente oprimidos, era uma promessa de que um dia viria um rei ungido por Deus, da linhagem de Davi, e esse rei ia colocar tudo em ordem. Ele iria com triunfo mudar tudo. Onde havia injustiça, haveria justiça. Onde havia enfermidade, agora haveriam pessoas saudáveis. Ele ia transformar tudo. O pobre seria saciado, tudo. Então, quando Pedro respondeu, ele respondeu corretamente. A expectativa desse rei que viria para que nunca mais houvesse necessidade de um outro rei. Mas o que o Pedro não entendeu é que no plano de Deus, esse Messias que estava ali, que era Jesus, ele veio não só para restaurar tudo, que ele está no processo de fazê-lo, mas que ele veio para sofrer. Que esse sofrimento envolvia ir até a cruz. Isso explodiu a mente dele. Porque logo em seguida, Jesus está dizendo, esse Messias, você falou bem, Pedro, mas esse Messias não vai para um palácio. Esse Messias não vai entrar em Jerusalém para sentar no trono. Esse Messias está indo em Jerusalém para morrer na cruz. Ele ficou, puxa, não estou entendendo nada. E Jesus acrescenta ainda, por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho mais em passos. Jesus acrescenta, não só esse Messias vai para a cruz, mas se alguém, e agora ele fala a todos, fala a você, fala a mim, se alguém quiser me seguir, não só ele foi para a cruz, mas nós também temos que tomar a nossa cruz. E não tem como seguir a Jesus sem tomarmos nossa cruz. Aí, pirou tudo na cabeça. Que é isso? Vamos por partes. Olhando para esse texto, não dá tempo de fazer muito, mas pelo menos 3 considerações ou questões vamos levantar. Primeiro, por que Jesus, o Messias, o ungido, o rei prometido, por que ele teria que sofrer? Segunda consideração, o que quer dizer? Tá bom, eu tenho que tomar a minha cruz. O que quer dizer que eu tenho que tomar a minha cruz? E por último, se eu tenho que tomar a minha cruz,
olha o que eu coloquei. Se e quando falho, o que acontece? Qualquer pessoa que é honesta consigo mesmo vai dizer claramente, olha, muitas vezes, eu já fiz promessas a Deus, muitas vezes eu já entreguei a minha vida, muitas vezes eu já disse, Senhor, eu vou segui-lo com tudo que eu tenho, só para logo em seguida ou pouco tempo depois cairmos. E aí? Tem esperança para nós? Que prometemos e não cumprimos? Ou prometemos, cumprimos por um tempo e depois desanimamos? Então essas são as considerações. Então vamos por partes, com a sua Bíblia aberta. Por que Jesus disse que ele teria que sofrer? Vamos por partes. Está com a sua Bíblia aberta? Eu creio que é o versículo número 31. Diz assim, o Filho do Homem. Você tem na sua versão? O Filho do Homem. Vamos entender o que quer dizer isso, né? O Filho do Homem. Filho do Homem, essa expressão, ela aparece primeiro no livro de Daniel. Profeta Daniel. É um título que é dado. Daniel, um profeta, estava tendo visões de coisas futuras. E ele se refere, eu vi como o Filho do Homem. Ele se refere a esse Filho do Homem como com a aparência de um ser humano. Como ele era um profeta, ele já estava profetizando que Deus iria tomar a forma de um homem encarnado em Jesus Cristo. Então ele estava correto nisso. Mas se você olhar lá no livro do profeta Daniel, você vai ver que ele vai além de Jesus tomar a forma humana. Ele descreve uma glória, ele descreve um ser glorioso, um ser poderoso. Então Jesus está dizendo, concordando com Pedro, concordando com a expectativa, ele realmente é aquele prometido, o Filho do Homem. Não só Deus encarnado, mas Deus, por ser Deus, com todo o poder, com toda a glória. Mas logo em seguida, se você está com a sua Bíblia, ele faz essa expressão. Ele terá que sofrer muito, muito. E aqui começa, como eu disse, essa confusão na mente dos seus discípulos, e principalmente de Pedro. Aliás, Pedro fala por todos. Às vezes em um grupo, né, várias pessoas estão pensando a mesma coisa. Muitos não têm coragem, mas aí tem sempre um que tenha coragem, alguma que tenha coragem de falar pelos outros. O Pedro era assim. Ele não estava falando só dele, estava falando ali do consenso, né? Terá que sofrer muito. Então, eles ficam, né, questionando, gente, não está encaixando. O rei prometido que vai restaurar tudo, vai sofrer. Por quê? E aqui nós temos que olhar as Escrituras como um todo. E que eu quero fazer com vocês pelos próximos momentos. Primeiro, para pagar a pena, a dívida. Para pagar a pena, a dívida. Pastor, que dívida é essa? Eu sei que é muito difícil para nós, às vezes, nos entendermos que nós temos uma dívida com Deus. Às vezes até entendemos aqui, mas não entendemos no coração. Deixa eu ver se eu colocar em termos humanos, vai ajudar. Vamos supor que você tem na sua casa, você tem lá um abajur muito bonito, bem... Você gastou aí o quê? Qual é o preço de um bom abajur bem caro hoje? Que seria? Quantos dólares? $300. Vamos lá, que excelente, né? $300 de um abajur. E se colocou bem na entrada da casa, né? Assim a pessoa vem, entra e tudo mais. Aí você convida alguém para sua casa para mostrar o abajur. Olha, comprei um abajur novo, está lindo, ajudou, está tudo lindo. A pessoa vem, aí fala assim, e como é que funciona? Ele vai mexer para ligar ou desligar o abajur, e ele cai e ele quebra. Quanto é que custou? Aí o que você fala? A pessoa diz o seguinte, quebrei o seu abajur. Aí você diz isso o quê? Oi? Aí você diz o quê? Não tem problema não. Quando você fala, como o Júlio falou, que não tem problema, o que quer dizer isso? Hã? Mostra para eles, nós temos o berçário, o som está ligado, tem versinhos novos. Mostra para ele lá, você pode ver o culto direitinho. Alguém quer levar ela ali? A Esther leva, por favor. André, ela leva para você e você volta. Tem tudo lá, ela pode ver, né? Que bom, muito bem, senhor. É que desse lado aqui, André. Okay? Vamos voltar aqui. Alguém já falou que o Júlio falou só de boca, né? Mas o Júlio falou de verdade, né? Se ele falar assim, não tem problema, de verdade, o que isso quer dizer? Não, ele falou de verdade, não tem problema. Então quem vai pagar pelo abajur? Ele. Agora, se ele falar, não é o caso do Júlio, mas se ele falar por falsidade, quem é que vai pagar pelo abajur quebrado? Quem quebrou. Mesmo que não dê dinheiro, como é que vai pagar?
ele vai se ter mágoa, ele vai guardar. Olha só, gente, quando a gente, alguém faz alguma coisa conosco, no caso assim, quebrou uma coisa, eu falo, não tem problema. Se eu disser de verdade, quer dizer o seguinte, eu vou absorver os $300 da pessoa. Toda dívida tem que ser paga. Ou você paga, ou a outra pessoa paga. Estão comigo? Agora, se ele quis falar só de boca, mas realmente com raiva, o que vai acontecer? Ele vai fazer outra pessoa pagar. Não que a pessoa pagar em dinheiro, mas a pessoa vai pagar em, por exemplo, ele vai ficar distante da pessoa, não convida mais para casa, mantém as conversas curtas. Porém, isso tem um mal terrível, porque quem fica com isso no coração começa a desenvolver ressentimento e mágoa. E essa mágoa é o pagamento que está sendo exigido do outro. Então, sempre afasta. A pessoa acaba se tornando um monstro, porque ela começa, aquilo vai envenenando a gente. Estão comigo? Esquece do relógio. Quando alguém trai você, sua confiança, sua amizade, quando alguém você dá tudo e confia, se abre, se expõe e a pessoa te machuca, o que acontece? Contrai uma dívida emocional. A mesma coisa acontece. Temos que pagar a pena. Alguém tem que pagar essa pena. A pessoa vem para você, olha, me perdoe. Eu errei contra você. E fala isso com toda a sinceridade. Quem é que vai pagar a pena desse trauma emocional? A pessoa que está perdoando. Sabe por quê? Toda vez que você se encontrar na pessoa, tiver uma situação semelhante de risco, o que vai acontecer? Vai doer. Você vai sofrer. E quando você sofre, é o pagamento pela dívida que o outro causou. O sofrimento é que cobre a ação, que faz com que eu não me isole da pessoa, que eu não tire a pessoa da vida, que eu corra risco com a pessoa no meu caminhar. Porque se eu disser, não há problema, você está perdoado, mas me afastar do indivíduo e não mais correr o risco de ser machucado por ele ou por ela, sabe o que está acontecendo? Quem está pagando é o outro. Está pagando com o meu afastamento. Entendendo isso? Perdão sempre dói. Perdão sempre traz sofrimento. E o pior da história é o seguinte, se nós não perdoarmos, o ressentimento vai nos destruir. Agora traz isso para Deus. Eu espero que você sentiu na sua alma a dor de como é difícil perdoar. É o caso de Deus conosco sempre. Nós estamos constantemente quebrando os abajures de Deus. Deus é o Deus que dá um presentaço para a gente, o que é que faz? A gente se envolve com o presente e esquece dele. Deus dá a direção para nós de como conduzir nossas vidas, o que a gente faz? A gente anda do nosso próprio jeito. Isso é sempre. Então o que acontece? Deus tem uma opção, ou duas opções como nós. Ele pode fazer com que nós vamos pagar o preço. E aí a gente não tem jeito mais. Está destruído. Vida sem Deus é morte certa. Ou ele pode escolher sofrer em nosso lugar. E foi isso exatamente. Quando você estiver se preparando para a Páscoa, a ressurreição, pense. Meu Deus, meu Jesus foi para a cruz, não porque ele gosta de sofrer, porque ele sofreu para me ter. Ele sofreu para pagar a dívida, para que eu possa estar no relacionamento. Ele sofreu para não se afastar de mim. Sofreu para que eu possa estar junto dele. Por que ele queria que sofrer? Porque ele queria trazer você e eu para mais perto de Deus. Para sermos salvos, reconciliados. Porque quando estamos com Deus, aí nós temos vida. Mas tem mais. Então essa é uma causa. A segunda causa foi, ele veio para quebrar a maldição. Nós passamos a nossa vida inteira. Deus nos criou para amar, gente. Nós somos criados para amar e amar bem, direito, sem retorno. Mas, seja honesto, a gente consegue amar sem retorno? Infelizmente, 99%, não vou falar 101% de nós, amamos assim. A gente olha para alguém e fala, aquela pessoa, se eu tiver uma amizade com ele ou com ela, vai me acrescentar algo, vai me fazer ficar importante. Muitas vezes os casamentos nós entramos em problemas que a gente olha para o outro como preenchendo uma necessidade nossa. E no momento que a pessoa não preenche alguma necessidade, o que acontece? A gente se afasta. Isso é um amor, me perdoe, gente, um amor mercenário.
A gente ama pelo que o outro faz para conosco. Isso é uma praga, isso é uma maldição, isso é egoísmo. Nós somos criados para nos darmos para os outros. Nós somos criados para amar, independente se a pessoa tem algo para dar para nós ou não. Incondicional. Mas isso é uma maldição. Então, quando Jesus vem, Ele, ao morrer na cruz, Ele faz exatamente isso. Ele dá a sua vida por nós que não merecemos nada. E não temos nada para dar para Ele. Então, Ele vem para dizer o seguinte: olha, eu estou abrindo um caminho novo. Adão, quando pecou, abriu um caminho ruim de egoísmo, só pensar em si mesmo. Mas quando Jesus vai na cruz, Ele morre, Ele abre um caminho agora de amar incondicionalmente. E se nós temos Jesus e o Espírito Santo está em nós podemos dizer não para o meu antigo ser, minha velha natureza, e dizer sim para o Jesus que está em mim. E nós começamos a ver relacionamentos saudáveis, restaurados, vidas modificadas. Amizades agora sólidas, porque não é uma amizade utilitária, não é um casamento utilitário, não é uma irmandade utilitária. Eu não estou aí pelo que eu posso receber, eu estou aí para dar. Mas só Jesus, pelo seu sofrimento, um ser humano, porque quando nós cremos em Jesus, o que acontece? A nossa dívida está paga e a vida dele agora é minha. Nós somos, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Somos novos. Agora podemos amar como Ele. Mas finalmente ainda, por que Ele teve que sofrer? Ele veio porque você vê essa combinação de pagar a dívida, essa combinação de me ensinar a amar, me liberta. Por que a gente tem tanto medo de tantas coisas, no caso dos discípulos, né? Por que tanto medo? Porque a gente fica preocupado, né? De ficar velho, de morrer, de ficar doente. É uma lista enorme, né? Mas quando eu estou com Jesus, e agora que eu sei que se eu estou com Jesus, a morte apenas me aproxima de Deus. Não é que o crente é suicida, que não quer gozar da vida, não é isso. Mas o pior que a vida pode me dar é o quê? Morte. E a morte para o crente é o quê? Está com Deus. Acho que vocês não estão entendendo isso, né? Acho que vocês querem ficar vivendo aqui, né? Presta atenção, é uma promoção, não é? O que o mundo pode me fazer? Tirar o trabalho, destruir o lar, tirar a saúde, o que mais? Coisas ruins. E que Deus, se quiser, pode me livrar. Mas se Ele não me livrar, qual o resultado? Morte. E morte é o quê? Vou estar com o meu Senhor mais cedo. Eles precisam meditar nisso, né? Senhor, vamos fazer mais 7 dias de jejum, né? Livre! Você não tem medo de nada, gente. A casa caiu, você não está nervoso. A família se desabaratou, você está nervoso. Perdeu o trabalho, está nervoso. Está na rua, está nervoso. Não está nervoso. Por quê? Porque, gente, o que o mundo pode me fazer? Há um céu me esperando. Senhor. Vocês estão igual o Pedro. Que quando o Pedro ouviu isso, ele falou assim: tá amarrado. Ele não usou a palavra, mas ele começou com as maiores das boas intenções. Ele falou lá devagarzinho assim: Jesus, vem aqui no cantinho, quero falar com você. Jesus, que história é essa? Que negócio é esse de sofrer, de morrer? Você está depressivo? Que é isso? E Jesus imediatamente se vira para ele e falou assim: saia da minha frente, Satanás. A pedra virou diabo. Em questão de minutos. Qual é o ponto, pastor? Jesus falou, e você pode captar essa mensagem, é que ele não estava pensando como Deus, ele estava pensando como o diabo. Sabe o que o diabo queria de Jesus? Queria de nós? Que nem Jesus fosse para a cruz, nem você tome a sua cruz. Enquanto você não tomar a sua cruz, você vai estar vivendo de acordo com o diabo e não com a maneira de Deus. Quer dizer, complicado, mas não é complicado não. Jesus colocou bem claro, não é você. Agora você está funcionando, você está operando como Satanás.
Essa palavra sai da minha frente, Satanás, nessa linguagem de hoje, né? Há outras versões para trás de mim, Satanás. É a mesma expressão que Jesus usa quando estava expulsando demônios. Ele não está dizendo que Pedro é um demônio. Estava dizendo, Pedro, você está deixando os demônios falarem por você. Você está pensando como um demônio. Está pensando como o diabo. Se não houver cruz para Jesus, você não vai ter vida. Se não houver cruz para Jesus, sua dívida com Deus não vai ser paga. Se não houver cruz para Jesus, você não vai viver uma vida livre. E a Jesus agora, para complicar mais, aí ele fala o seguinte, não tem que dizer alguma coisa mais, você tem que tomar a sua cruz. O que quer dizer que eu tenho que tomar a minha cruz? Bem claro, que esqueça os seus próprios interesses. A versão mais antiga, se você tem, fala assim, negue-se a si mesmo. Essa é a versão mais atualizada, diz o seguinte, que esqueça os seus próprios interesses. O que ele está querendo dizer com isso? O que é tomar a sua cruz? O que é negar-se a si mesmo? Ele diz o seguinte, é que nós precisamos parar de basear nossa identidade em cima do sistema que a sociedade, o mundo, nossa cabeça, ao nosso redor, já nos corrompeu. Como? Ela diz para nós que a gente tem que fazer o seguinte, se você tiver uma carreira, se você for bem formado, universidade, um título, técnico que seja, se você tiver uma carreira, você é uma pessoa bem sucedida. Se você tiver dinheiro, recursos, por que a gente é tão apegado ao dinheiro? Porque o mundo fala para nós, se você tiver bastante dinheiro, para ter tudo que quer, quando quer, ou o que seja, você vai ser bem sucedido. Outros, reputação, que pensarem de mim, o que pensam de mim é importantíssimo. Então a gente às vezes até exagera em aparências, em coisas, para quê? Para poder fazer uma impressão. De gente até que nem gosta, mas que quer que pense bem de nós. Há filhos que crescem esmolando a aprovação dos pais. É importante a aprovação dos pais, mas não podemos viver dependendo dos outros. Não podemos dar a ninguém o direito de dizer se nós temos valor ou não nessa vida. Relacionamentos, pessoas que trocam tudo por um relacionamento. Quantos, eu de novo, infelizmente, quantos casamentos entram em problemas seríssimos porque não foi um amor incondicional. Entramos nele porque nós estávamos pensando, se eu tiver alguém comigo, se eu tiver o título de casado, então eu vou ter significado. E assim por diante. Então, esse nova identidade é o seguinte, a minha identidade, a partir desse momento, nunca mais vai ser baseada no que o mundo diz. A minha identidade vai ser baseada no que Deus diz a meu respeito. Eu estou com Ele apenas, porque quando eu estiver nas outras coisas, nunca vai haver suficiente segurança. Então, uma nova identidade é transferir, dizer, a partir desse dia, desse momento, eu vou confiar em Deus, e Deus somente, eu sou dele, e Ele é meu. Não me importa se eu tenho carreira, excelente. Se eu não tiver, também. Família, excelente. Se não tiver, também. Amigos, excelente. Se não tiver, também. Tudo. Não importa. Mas também, olha, presta atenção, gente, tomar a sua cruz. Alguém me perguntou outro dia, dessa semana eu comentei sobre essa palavra, pastor, o que quer dizer tomar a minha cruz? Será que eu tenho uma enfermidade incurável? Será que isso é a minha cruz? Será que eu tenho, gente, muitas vezes fala assim, fulano de tal é a minha cruz. A gente não fala assim? Não é essa a ideia. Não é a circunstância. Meu casamento é a minha cruz. Meu trabalho é a minha cruz. Não é isso. É não usar Deus para a sua agenda. Para a minha agenda. Olha o Pedro. Qual era a agenda do Pedro? Qual era? O Messias, que vai restaurar tudo, e nós vamos para Jerusalém para começar esse grande reino. Alguns dos discípulos, João e Tiago, até a mãe deles foi até mais atrevida ainda, né? Pediu para quando Jesus se instalasse no trono, que um se sentasse à direita, o outro à esquerda. Qual era a agenda deles? Poder, autoridade, né? Reputação. Nova agenda, tomar a sua cruz é o seguinte, olha, coloque os seus interesses em segundo lugar, coloque o reino em primeiro lugar. Segundo, tome a sua cruz, ou seja, não me use, pare de usar a Deus para os seus próprios negócios, suas próprias agendas, os planos. Ao contrário, assim como ele abriu mão de tudo
E naquela época, tomar a sua cruz, eles sabiam bem claramente, era ser crucificado, e eles carregavam, a gente vê às vezes nos filmes e tudo mais, Jesus carregando a cruz por completo, né? Mas o melhor, a ideia mais correta era que carregavam apenas o pau. Já era pesado demais, aquele pau de cima, o atravessado. Eles carregavam, e era para fazer um espetáculo para quem visse, dizer, tá vendo? Humilhação. Era para dizer o seguinte, eu vou me expor por Jesus. Graças a Deus que nós vivemos em uma sociedade em que nós fisicamente não somos ameaçados por sermos crentes. Mas é uma sociedade que diariamente, instantaneamente, você não pode ouvir uma mídia, você não pode ver um post em nenhum lugar, você não pode ouvir uma coisa de rádio, você não pode estar em lugar nenhum sem ouvir constantemente princípios que são contrários ao reino de Deus. E tomar a cruz é estar disposto a se expor, não importa qual é a consequência. Isso é tomar a cruz, não é a pessoa, nem uma enfermidade que seja. E seguir-me, ele fala, sigam-me até a morte, é nos esvaziarmos, seguir-me. No Evangelho de Marcos, é um evangelho dinâmico, nós podemos dizer assim, Deus em Jesus em movimento, ele nunca para. E aí, depois, e de repente, e depois. Isso é o seguinte, não é um compromisso com Deus que a gente vai assim, vou dar uma marcha assim mais rápida no domingo, no fim de semana, depois eu dou uma paradinha, eu fico mais para trás. Não. Sigam. Um Deus em movimento implantando o seu reino, Deus em movimento trazendo nova vida, um Deus em movimento falando da graça de Deus, e eu vou com Ele. E vai me custar. Se não vai custar morte física, como o caso dos apóstolos, todos eles, mas vai nos custar morte de isolamento, de descaso, de escárnio, de desprezo. Mas o discípulo disse o seguinte, estou disposto a fazer isso. Há um jogo de palavras, eu não vou ter tempo de trabalharmos muito com eles, mas vai dizer o seguinte, versículo 37, você tem na sua Bíblia, fala o seguinte na minha versão, pois não há nada que poderá pagar o preço de ter esta vida, ter de volta essa vida. O que quer dizer? Pessoas falam assim, pastor, esse custo é muito alto. Aí ele fala assim, o que é melhor, você ganhar o mundo ou perder a sua alma? E ele fala o seguinte, esse perder a sua alma é a vida verdadeira. Se eu não fizer isso, eu nunca vou ter a vida verdadeira. A gente ainda não arranhou a superfície do que é viver com Jesus até que a gente negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-o. Então, por que Jesus tinha que morrer? Porque ele tinha que pagar a nossa dívida com Deus. Quebramos o abajur caríssimo, viramos as costas a Ele, e Ele está dizendo o seguinte, eu vou tomar o sofrimento para que você tenha vida. Ele veio para acabar com a maldição, a gente vai começar a poder amar incondicionalmente. E Ele veio para agora para trabalhar conosco, para nos libertar, poder começar uma vida nova. Você pode vir mais linda. Mas termino com uma pergunta. Pastor Renato, desse jeito não dá. O que vai acontecer quando eu falho? Não é nem se mais, é quando eu falhar. Quis seguir, agora não posso mais. O que vai acontecer? Olha esse próximo versículo. Número 38. Diz assim, na minha versão. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, Jesus falando, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, ele conclui dizendo, eu também terei vergonha dessa pessoa lá no reino dos céus. Quantos discípulos Jesus estava falando naquela época? 12. Quantos ficaram com Jesus na hora da sua prisão e morte? No finalzinho nós temos João de volta ali ao pé da cruz, né? Mas a palavra de Deus diz que todos fugiram. Imagine, todos. Jesus acabou de falar, se vocês tiverem vergonha de mim nesse mundo, vou ter vergonha de vocês no céu. Eu creio que esse vergonha aqui, eles se espalham, tiveram vergonha de se serem identificados com Jesus e tiveram vergonha porque estão com medo de perder a sua vida. Por que o Pedro negou Jesus?
medo de perder a vida. Porque o Messias não encaixava com a agenda dele. O que você faria com pessoas que agissem assim? Daria uma segunda oportunidade? Eu trouxe esse texto para dizer o seguinte, porque há uma palavra de esperança aqui. Eu creio que Jesus está falando o seguinte: haverá um dia nos céus, quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Naquele dia é tarde demais. Mas hoje ainda é o dia da restauração. Hoje ainda é o dia da reconciliação. Hoje é o dia do perdão. Porque é impressionante que quando Jesus é levado para a cruz, os discípulos se espalham, ele é crucificado, ele é sepultado, terceiro dia ele ressurgiu, e quando ele sai e agora está vivo, ele encontra as mulheres pela primeira vez, primeira manhã de domingo. O primeiro recado que ele dá é o seguinte: ó, diga a eles que eu ressuscitei. Diga a Pedro. Qual é a palavra, pastor? É uma palavra que diz esperança. Venham, não fiquem presos nos seus pecados. Você falhou. Você fez um compromisso e não cumpriu. Mas eu vim a esse mundo justamente para pagar a dívida, não só do passado, mas do presente e do futuro. Eu vim para que você possa recomeçar. Eu vim para você poder ter um capítulo novo. Eu vim para você poder dizer: olha, o ontem ficou. Até ontem, até agora eu era um crente que falava, mas não vivia. Até agora eu era uma pessoa que, eu amo a Jesus, mas eu estou usando a Jesus. Mas a partir desse momento, eu estou me entregando a Ele. A partir desse momento, eu estou tomando a minha cruz, ou seja, Senhor, eu vou segui-lo. A partir desse momento, o Senhor não vai ser mais ser usado por mim na minha agenda, mas eu vou seguir a sua agenda. E qual é a sua agenda, Jesus? E estabelecer o reino de Deus, e eu vou viver para o Senhor e viver para o reino. Essa obra é impossível para nós. Eu quero dizer o seguinte: Jesus restaurou todos os discípulos, só Judas que tomou a sua vida. Todos os 11 foram líderes logo em seguida. E Jesus está dizendo para você e para mim: se você se voltar dos seus caminhos, de tentar me usar, de tentar fazer uso de mim, mas se você abraçar a sua cruz, se você me receber e ver as coisas dos olhos de Deus, eu vou restaurar você. Hoje, Ele deixou o aviso lá no céu. Vai ser tarde demais, mas hoje você pode ser restaurado para Deus. Para encerrar, capítulo 9, versículo 1 fala assim: terminou Jesus dizendo: eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus chegar com poder. Por vezes a gente confunde. Apenas uma palavra de explicação. Acrescentei esse verso. O que ele quer dizer com isso? É que pessoas naquele momento, alguns pensaram o seguinte: Jesus está falando que alguns desses não vão morrer. Alguns pensaram até que João não ia morrer. Não era isso que ele estava dizendo. Vocês, antes de morrerem, vão ver o reino de Deus estabelecido aqui na terra. O que ele estava falando? Segunda vida? Não, gente. Ele estava falando da ressurreição. Quando Jesus sai daquele túmulo, o que acontece agora? O mundo do inferno, o mundo das trevas acabou. Morte, acabou o seu poder, acabou o seu aguilhão. Onde é que está mais a sua vitória? Não existe mais. Quando Jesus derrama o Espírito Santo sobre a igreja, o que acontece? Agora, um povo que era medroso, com vergonha de Deus, um povo despreparado, agora são campeões de Deus. O reino de Deus estabelecido, a igreja primitiva, porque o reino de Deus estava sendo estabelecido no coração de cada um que diz que Jesus é o Salvador, cada um que toma a sua cruz, cada um que o segue. Então o reino de Deus estava vivo, estava e está vivo entre nós. Irmãos, eu sei que isso é complicado demais. Não é nem uma teologia, nem um ensinamento. É complicado porque a gente deixar a vida antiga e começar a vida nova é complicado demais. Complicado demais não seguir nossos falsos interesses. Nós temos uma natureza pecaminosa em nós que é terrível, que nos prende. Mas o sacrifício de Jesus pode libertar você. E a boa notícia é que Deus nem espera você ser bom para receber você. Ele recebe você do jeito que está e vai trabalhar no seu ser. Essa música ela está tocando lá atrás, os antigos vão lembrar, né?
Ela fala assim, foi na cruz, onde um dia eu vi o quê? Meus pecados castigados a Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos, e a partir de agora o que eu faço? Me alegro em sua luz. Quero fazer um convite a você. Pedir que, irmãos, fiquem as portas para não abrir opção final. Você pode ficar numa porta. Gutas, fica nessa porta para as pessoas te esperarem. Quero dar a vocês um momento de reflexão. Sei que é difícil, mas em nome de Jesus. Sei que é simbólico. Você precisa cortar essas amarras do mundo antigo e abrir essa nova capítulo na sua vida. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas com pressa corri em Jesus. E alívio para minha alma. Ali eu encontrei. Você quer encontrar alívio para sua alma? Você quer deixar esse peso desse mundo? Você quer estar livre dessa maldição de medo do dia de amanhã, medo da morte, medo disso, medo daquilo, medo de deixar o mundo? E aí que vai ser de mim? E ter Jesus somente simbolicamente. Quero lhe convidar. Se esse é o seu desejo, vem terminar esse culto comigo aqui na frente em oração. Nós vamos orar juntos. Se há alguém aqui nessa manhã que diz, Senhor, eu quero começar, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir essa minha vida com o Senhor. Há alguém aqui nessa manhã? Se há alguém, vem aqui rapidamente em nome de Jesus e nós já vamos encerrar. Sei que é muito difícil isso, mas se há alguém aqui nesse momento, você vem em nome de Jesus. Amém. Há mais alguém? Vamos encerrar. Essa é a última parte desse culto. Mais alguém? Sua oportunidade. Lembre-se, mesmo que você falhe, mesmo quando você falhar, Ele já te deu esperança em nome de Jesus. Muito difícil. Fique de pé comigo, igreja. Chega aqui mais pertinho de mim, irmãos, em nome de Jesus. Chega para pertinho, sou eu. Amém. Dá nossos mãos aqui. Dá a mão para ela aqui, esse jovem também. Oh, Pai querido. Pai, me aterroriza, Senhor, humanamente falando, só de pensar, Deus. Só de pensar, Senhor, meu Deus. Só o medo, Pai, que vem, Deus, de deixar as coisas aqui que parecem tão seguras, Pai. A minha carreira, as finanças, os relacionamentos. Oh, Pai, e me abraçar com o Senhor. Perder o medo, Senhor, perder a vergonha. E seguir. Eu peço, meu Pai querido, opera em meu coração, em nosso coração, Pai, lembrando a gente que o Senhor morreu para a gente não precisar morrer, o Senhor deu vida para a gente não precisar perder a vida, Pai, mesmo antes que a gente viesse ao Senhor, o Senhor já veio até nós. Nós não estamos tomando esse passo para o Senhor começar a nos amar, o Senhor já nos amou. Então, completa essa conscientização em nós, Abençoa esses irmãos queridos aqui na frente, pessoas demais que estão aqui na igreja, Pai, que também sentem esse desejo de estar aqui com o Senhor. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Nossa sala de oração vai estar aberta para você visitar, orar.